Olá, amigos! Está começando mais um Lean Dealers Talk Flow, o nosso papo sobre concessionárias, montadoras e, obviamente, sobre pensamento Lean. Hoje, conversamos com o Leandro Mello. Leandro é responsável pelo desenvolvimento de rede da Volvo Construction Equipment. Leandro, bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado por ter reservado um tempo para conversar com a gente. Já são quase 20 anos de Volvo, não, Leandro? Bom dia, Ney. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. E sim, são praticamente 20 anos de Volvo. Hoje eu estou à frente aí do desenvolvimento de rede América Latina da Volvo Construction, mas tive experiências também no grupo Volvo, né? Volvo Trucks, Volvo Caminhões, aqui no Brasil, América Latina, trabalhando com desenvolvimento de rede, e tive duas oportunidades também na Suécia, na matriz, uma trabalhando com o Customer Relationship Management, implementação global do processo, e na segunda oportunidade estive à frente global da Operational Excellence e também Customer Relationship Management. Então, sempre dentro dessa área de desenvolvimento de rede e buscando sempre o desenvolvimento. Vamos falar hoje, Leandro, sobre o artigo que você escreveu para The Global State of Operational Excellence, uma revista científica voltada para a excelência operacional nos negócios. Vamos deixar o link do artigo aqui na descrição, se você, espectador, quiser ler. Leandro, você abre esse artigo falando sobre a velocidade na mudança do ambiente de negócio com as novas tecnologias, comportamento do cliente e inovação. O que há de comum, na sua opinião, entre as empresas que lideram os mercados e fazem parte desse novo ambiente? Eu acredito, e não só eu, mas muitos especialistas, estudiosos, de que nós estamos numa era chamada a era do cliente, né? Nós viemos aí desde a época da manufatura, era da manufatura, que basicamente ali na década de 60 ela foi terminando, foi se transformando na época da distribuição, que é basicamente a época de escala, em massa, né? Que foi até a década de 90. Depois nós viemos numa era de informação, onde a IBM, Microsoft, por exemplo, representam muito forte. E temos aí o que a gente chama da era do cliente, onde o cliente está à frente, o cliente decide. E aí nós temos empresas muito ícones aí dessa era, Uber, por exemplo, Amazon, Salesforce, por exemplo, dessa época, a Apple, né? E quais são essas características dessas empresas? Elas estão sempre liderando, inovando, com base na experiência do cliente. E essas empresas focam nessa facilidade de entrega dos seus serviços, das suas propostas, né? E você pode também perceber que essas empresas trabalham em pilares baseados em propósito, onde o propósito é o cliente, a experiência, né? Nas pessoas, nos colaboradores, nessa experiência que o colaborador também tem para entregar essa agregação de valor ao cliente, essa experiência positiva, e foco nos processos, na redução de barreiras, na facilidade, exatamente como eu falei. Então, o propósito do processo estão ali lado a lado. Então, para mim, são as características realmente dessas empresas que lideram, colocando o cliente à frente mesmo, né? Não só em palavra, como uma frase, como missão, como visão, mas sim como propósito. A gente pode dizer que valor para o cliente como propósito, respeito ao indivíduo, e aí eu estou falando dos funcionários, como base. Perfeitamente, né? A gente extrapola um pouco nessa metodologia de experiência, que é a experiência do colaborador, né? Extrapola, o respeito é básico, é fundamental, né? Esse vamos dizer assim, a linha básica. Você extrapola um pouco mais nessa
nesse entendimento da experiência. A gente tem uma metodologia que fala a experiência do usuário, mas é a experiência do colaborador para a entrega do propósito, que é o cliente, que é a experiência do cliente. Você cita a era do cliente para se referir aos comportamentos dos consumidores e empresas, mas nós temos aí um cenário totalmente novo e que traz muitas mudanças e muitas reflexões a serem feitas. Você acha que o que muda com esse novo cenário trazido pela Covid-19? Olha, nesse ambiente que nós estamos hoje, né? Estamos aqui em casa trabalhando home office. Verdade. E como um todo, né? A população, de certa forma, está consciente nesse sentido, de estar no isolamento, mas trazendo para os negócios o aumento da velocidade dessa transformação, né? Hoje, você na sua casa, você acessa aí as empresas através do ambiente digital, seja em aplicativo, seja web, seja onde for, e o que você está buscando? Você está buscando soluções e está buscando facilidade. E a empresa tem que estar preparada para te dar não só as informações do que você está comprando, do que você vai usar, pode ser a utilização de um aplicativo, né, de uma facilidade como nós aqui estamos no Zoom, por exemplo. Então, sem fazer propaganda, é claro, mas em termos de tecnologia mesmo, né, por que nós estamos usando um aplicativo e não o outro? Por que você muda? Então, essas questões fazem com que as empresas tenham que refletir e buscar essa entrega. Então, resumidamente, Ney, eu acredito que esse ambiente está acelerando esse direcionamento. E eu acredito mesmo que empresas vão ficar pelo caminho nesse momento. Empresas que são competitivas hoje nesse mercado, se elas não se adaptarem rápido e de uma forma ágil e trabalhando nesse aspecto, né, do cliente para com o seu propósito, o seu serviço, o seu processo e os seus colaboradores alinhados, e muito ágil, elas vão ficar pelo caminho. Esse momento está acelerando a transformação. Verdade. Sobrevive quem entender primeiro e reagir primeiro à demanda do cliente, ou seja, entender o que o cliente quer e valoriza, entregue isso para ele de uma forma mais rápida e mais eficiente, obviamente. Mas, por outro lado, nós temos as famosas metas mensais, ou seja, resultado a curto prazo. Você acha que pode haver um equilíbrio entre o que eu preciso realizar hoje e o pensamento de longo prazo e valor para o cliente que você cita? O que eu acredito, e eu tenho trazido isso para os ambientes organizacionais que eu tenho trabalhado durante esses períodos, né? O equilíbrio tem que estar dentro do que a gente estava realmente falando anteriormente. O propósito da empresa não pode mudar drasticamente, ela tem que ser revista, claro, tudo tem que ter um aprendizado, mas o propósito tem que ser mantido, seja na crise, seja em épocas mais favoráveis, né? Então o propósito, as pessoas, né, os colaboradores, né, a experiência e a questão de desenvolvimento de processo baseado sempre no propósito, tem que sempre haver o equilíbrio, né? O equilíbrio pode ser reduzir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho lá, mas não pode abandonar. O esforço de retomada, ele é muito, muito mais complicado. Então, o equilíbrio é fundamental. Leandro, pegando o gancho então no que você falou, foco no cliente. Como uma empresa pode, ou como o foco no cliente pode ajudar a empresa a reduzir os desperdícios? Parece antagônico, mas será que existe uma conexão aí? Eu entendo assim, essa pergunta tem muito a ver com, né, quem está ligado ao Link, essa nossa comunidade, que nossos ouvintes aí também que vão estar, sabe que muitas vezes pessoas que não conhecem a filosofia Lean, o Lean Thinking, quando você vai abordar, qual é a primeira questão que é percebida, que é imaginada, é de que Lean é corte de custo, né? Eu acho que a primeira coisa que embola esse meio de campo aí que você perguntou é esse pensamento, né? Mas eu, indo direto à tua pergunta,
entendo, né, que quando você começa as tuas avaliações, as tuas análises de processos, né, focando na agregação de valor ao cliente, é meio que natural até de que você comece a perceber aonde que não está agregando valor e buscando a retirada daqueles partes do processo de que foram ao longo do tempo sendo colocados, sendo ampliados, mas que não agregam valor ao cliente. Você vai começar a perceber naturalmente aqueles pedaços que podem ser eliminados, mas que não é corte de custo, é sim agregação de valor. Perfeito, Leandro. No seu artigo, você fala sobre aprendizado a partir dos erros. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Isso tem muito a ver com a filosofia Lean, né? Errar ou acertar faz parte do processo, mas sempre observando a gestão de riscos, né? Sempre planejar, fazer, verificar e aprender com os erros e acertos e melhorar continuamente. Então, é muito simples, né? Assim, a gente falando é muito simples, mas não é. Na prática, não é, porque isso pode estar na cabeça de um executivo, de uma área, mas o grande desafio é que toda a organização, todas as áreas, todos os departamentos, todos os serviços que são entregues aos clientes sejam focados nessa agilidade de planejar, fazer, verificar e aprender, né? Na teoria, na nossa a cultura Lean, mas eu extrapolo mesmo, é a cultura focada no cliente, é o Customer Centricity, né? O Lean e Customer Centricity, para mim, isso talvez tem gente que vai criticar ou vai gostar, mas no meu entendimento, Customer Experience, Customer Centricity é puramente Lean, Você cita, Leandro, para finalizar o nosso bate-papo, armadilhas de gestão. Como é que se faz para evitar essas armadilhas de gestão, Leandro? Eu acredito que a principal armadilha é fugir desse propósito que nós estamos falando desde o início da nossa questão. Empresas do início do século passado e aí vai, né? Ou ao longo da década de 60, 90 e tal. Essas empresas, elas nasceram então com uma perspectiva, né? Um propósito diferente, um propósito de escala, um propósito de informação, enfim, como a gente comentou. E essa transformação, essa busca da transformação na atualidade para o propósito focado na experiência do cliente, na entrega de benefícios, da agregação de valor, causa um vai e volta, né? Um cutback, que é chamado em inglês, ou pitfalls, né? Que faz com que a empresa ela tenha um dilema de transformação, porque ela acaba voltando para o inside out, né? Quer dizer, que quem comanda são os processos internos, ou a hierarquia, ou, enfim, né? O financeiro. A gente fala muito do leadership, né? Que é a base da transformação. Quer dizer, a liderança, a alta direção tem que estar envolvida. Isso também é uma armadilha, né? E realmente passa por pessoas mesmo, né? Não tem como fugir, né? A gente fala, não, enquanto a organização tiver uma cultura completa, né? Então nós não estamos falando disso, estamos falando de uma transformação. Na transformação depende de pessoas, às vezes de um líder, e aí eu estou falando de um líder dentro do C-level, né? Da alta direção. Quem é esse champion? Quem é esse sponsor? E como está sendo feita esse engajamento da alta liderança, e as empresas sofrem bastante mesmo e acham, né, porque existe na metodologia também Lean, na transformação você tem o vale do desespero, né, aquele momento que você está perdendo, você entende que você está perdendo o controle, que você não tem mais na sua mão, né, a empresa não tem mais na mão aquele controle. E não vai ter mesmo, né? Quem vai estar no controle é o cliente, e isso é muito difícil. Exato. É muito difícil para a empresa. Então, essas são as principais armadilhas que eu acredito.
Esse é um momento, você falou aí do chamado Vale do Desespero, e é um momento muito importante, e ali é onde, usando um termo popular, onde se separam os homens dos meninos, né, Leandro? É nesse momento que os grandes, os mais fortes vão sobreviver. Leandro, muitíssimo obrigado por participar aqui. Normalmente, para quem está nos assistindo, nossas conversas sobre Lean demoram muito mais que 1 hora, refletindo e discutindo, e sempre é muito bom, sempre aprendemos muito juntos. Se você tiver perguntas para o Leandro, deixa aqui nos comentários, e eu passarei a ele. Agradecemos muito, Leandro, pela sua participação. Muito bom, Ney, muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos também. Até a próxima, pessoal. Compartilhem com a sua rede Tchau. também nosso bate-papo. Até mais, Leandro. Obrigado, um abraço, até mais, Ney. Até mais, tchau.